Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Andrea Kimi Antonelli, porque merece comentários aí, porque o ano dele começou muito bom, ele estava conseguindo classificar-se bem, né? Tava até fazendo pole em sprint, aconteceu lá em Miami. No GP do Canadá, chegou a atacar o Max Verstappen pela segunda posição, terminou num ótimo terceiro lugar. Até ali todo mundo falava, nossa, a Mercedes acertou em cheio com esse garoto de 15 anos, o cara tá pilotando demais, etc. Só que o ano foi passando, ele foi cometendo mais erros, né? Ele bateu no Verstappen na Áustria, começou a bater e errar em treinos livres, né? A gente viu aí nesse último fim de semana ele errando no treino livre, atolando o carro na brita. E assim, o Kimi Antonelli, ele vem agora sofrendo muito da pressão, mas acho que há coisas que contribuem para a situação chegar nesse ponto. A primeira delas, o carro da Mercedes piorou, né? Eu acho que isso tem ficado cada vez mais notável. A Mercedes começou o ano parecendo que ia brigar mais à frente, né, de que poderia até ser segunda força. Hoje eu falo, é claramente a quarta força. A Ferrari está melhor do que a Mercedes, a Red Bull está melhor do que a Mercedes, pelo menos quando o Verstappen contra o carro, mas aí nem é próximo esse duelo, né? E mais do que isso, a gente vê o Russell sofrendo, né? Lembra do Russell que estava o tempo todo brigando lá na frente, estava ameaçando até brigar pelo vice-campeonato? Cadê ele nesse momento, né? A gente vê que a situação para o George Russell ficou mais complicada. E assim, é uma situação que pode acontecer, né? Tipo, a gente sabe que o passado da temporada algumas equipes melhoram, outras pioram. A Mercedes piorou. Isso atrapalha o Antonelli, né? Se ele com um carro bom ali já ainda tinha umas dificuldades ali, imagina com um carro mais problemático. E eu acho que o carro da Mercedes é problemático no pior sentido, de um carro que ele até começa bem a temporada, mas a gente vê que assim, e não consegue ter um meio termo, ele não consegue ser rápido o suficiente de reta, rápido o suficiente de curva, sempre tem alguma coisa faltando, ele é um carro de muitos extremos, né? E aí a gente vê corridas que falta velocidade reta, tem horas que falta estabilidade de curva. Em Monza, para conseguir andar rápido, eles tiraram quase toda a asa do carro e o carro estava muito ruim no segundo setor. Eles estavam levando ali 3 décimos da Ferrari, meio segundo da McLaren, mais tempo ainda do Verstappen. Então, a verdade é que assim, a Mercedes, ela tem um carro que começou mostrando grande potencial e piorou. E aí piora para um cara veterano, que de qualidade já comprovada como o George Russell, imagina o quanto piora por um novato de 18 anos. E assim, é um novato de 18 anos que sobe a Fórmula 1 sem mostrar que já estava pronto. A gente tem que parar para pensar nisso, porque assim, quando o Hamilton anuncia que vai para a Ferrari, é uma bomba que a Mercedes acho que ela não previa. Acho que o plano ideal era dar mais um ano de Fórmula 2 ao Antonelli, aí ele se desenvolvendo lá, e aí sim o Antonelli vai para a Fórmula 1. Eu acho que esse era o plano inicial. Não foi feito dessa maneira porque, assim, o Hamilton aceitou ir para a Ferrari, acho que não queria um contrato de apenas mais um ano, queria um contrato mais longevo, né? E assim, né, a Mercedes vai lá no desespero e chama o Antonelli. Eu acho que a ideia de chamar o Antonelli é bem melhor do que trazer um veteranaço, né, seja o Bottas, Pérez, né? Eu acho que você tem que trazer quem você acredita para o futuro da equipe, né? E o Antonelli claramente tem mais talento, mas a questão é, você trazer um piloto que já na Fórmula 2 estava errando bastante, estava muito inconsistente, ele ia trazer esses problemas e talvez eles seriam potencializados na Fórmula 1. O que espanta é que não é invertido. Começar mal e ir bem. Ele começou bem, muito acima do que a gente imaginava, mostrando velocidade pura. Tinha vários momentos que ele estava lá atrás, tirava um coelho da cartola, fazia uma volta de classificação fantástica. E a questão é, agora a gente vê o Antonelli sofrendo cada vez mais. Ritmo de corrida cada vez mais distante do Russell, nada também como um Tsunoda pro Verstappen, mas claramente não está tão próximo como já foi antes, né? E assim, ele sofrendo bastante com essa questão dos pneus, que a gente já sabia que na Fórmula 1 seria muito grande. Então, assim, esse sofrimento da Antonelli tem muito a ver com a falta de experiência, evidentemente, né? E assim, ele é muito jovem, né? Ele não teve a preparação adequada. O Toto Wolff, o que ele fez? Subiu ele direto da freca, se não me engano, para a Fórmula 2. O Antonelli não passou pela Fórmula 3. Teve um ano de Fórmula 2 em que acho que ele não termina no top 5, né? Me corrija se eu estiver errado, se ele terminou no campeonato no top 5. E já tá na Fórmula 1, numa das melhores equipes do grid. Então, assim, o que pode dar errado? Assim, me diga, o que pode dar errado fazendo esse tipo de processo? Então, assim, eu acho que dar mais tempo ao Antonelli pode ser não ver o efeito esse ano, mas talvez ano que vem, no ano seguinte, a gente veja um Antonelli pronto para uma equipe de primeiro escalão, porque talento ele tem para isso. Mas a verdade é, gente, o que se esperava disso? Olha como a carreira desse cara está sendo administrada. Ele não vai começar de baixo igual o Bortoleto, sem pressão alguma, e vai lá para a equipe forte quando estiver mais pronto, com mais cabeça e experiência. O cara já vai
para uma equipe de ponta, que é onde já há pressão grande, uma equipe que ganhou corrida esse ano. Qual é a pressão em cima do cara? Que ele sempre esteja no pelotão da frente, que ele esteja próximo de um piloto do calibre do George Russell. Assim, com todo respeito ao Hülkenberg, que é um ótimo piloto, mas é para prateleiras diferentes, um Russell pro Hülkenberg. Então, o parâmetro do Bortoleto ainda é mais alcançável, por mais que seja um veterano rápido. Agora, o Antonelli tem que lidar com o George Russell, que já tá na Fórmula 1 há mais tempo, já tá na Mercedes há mais tempo, é um piloto de uma qualidade muito alta. Então, assim, é muito difícil. O cara tem a obrigação de pontuar. O Antonelli não pode ficar ali na Fórmula 1 só assim, eu tenho que somar meus pontinhos aqui, pronto, importante desenvolvimento. A Mercedes quer lugar no Construtores, né? E fica aquele gosto assim, olha, como o Tsunoda não tá fazendo absolutamente nada no campeonato, né? Se o Antonelli tivesse pilotando um pouquinho melhor, pontuando um pouquinho mais, talvez a Mercedes estivesse hoje no terceiro lugar dos Construtores, mas até agora é só 64 pontos, né? O Tsunoda fez só 9, horrível, mas 64, sendo que o Verstappen tá pontuando muito bem, não tá sendo o suficiente, né? E a Red Bull, com isso, vai se colocando numa condição boa, né, para quem sabe terminar em terceiro no Construtores. No segundo lugar, muito difícil, porque a dupla da Ferrari, por incrível que pareça, desse trio aí, que vamos tirar a McLaren, que a McLaren também tá apelativa, né? É a que tá saindo melhor, que tá indo mais consistentemente. Então, a ver agora, né? Tipo, se o Antonelli consegue se recuperar um pouco mais. Vai lembrar, né? O Azerbaijão, acho que ele andou de Fórmula 2 ano passado, etc. Então ele conhece um pouco mais a pista, mas não foi por falta de conhecimento da pista que ele foi mal nas últimas duas corridas. Ele conhecia Monza, na Itália, país dele, ele conhecia Zandvoort, ele andou lá de Fórmula 2. Então, foi a inexperiência e a pressão que está em cima dele, porque eles querem esse terceiro lugar nos construtores, existem dezenas de milhões em jogo, então vamos ver o que acontece. Mas ano que vem, imagina a pressão, né? Com a Mercedes falando que tem o melhor motor disparado, etc. Imagina a pressão, melhor motor, equipe que obviamente já se deu bem em mudanças de regulamento anteriormente, principalmente se tratando de motor híbrido, então a ver o que acontece. Eu torço pra recuperação dele, porque claramente é muito talentoso, claramente é muito bom jogar, é muito um piloto, né? Mas não é uma vida fácil pro Kimi Antonelli, isso tá nítido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.